Nessa noite eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre um ponto dificílimo também. Aliás, eu não sei se tem algum ponto fácil para a gente falar, mas esse talvez não seja o ponto mais difícil, não seja falar, seja viver. Eu trato de família. Isto é, quando eu estou dizendo ponto, estou dizendo que vamos tratar sobre família. E tratar sobre família, pensa num desafio grande que nós temos hoje. Você pode abrir sua Bíblia no Salmo 128, que você deve saber de cor. Salmo 128, verso 1 diz: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda em seus caminhos. Pois comerás o trabalho das tuas mãos, serás feliz e tudo te irá bem. Em tua casa tua mulher será como a videira frutífera, e teus filhos como brotos de oliveira ao redor da tua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe de Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém todos os dias da tua vida. E vejas os filhos de teus filhos. A paz seja sobre Israel. Pai, te louvamos pela tua palavra, pelo teu poder, pela maneira como o Senhor tem cuidado de nós. E nessa hora desejamos mais uma vez ouvir o Senhor falar conosco, assim como o Senhor já nos falava enquanto estávamos cantando, enquanto estávamos celebrando o teu nome. Já sentíamos a tua presença e o teu Espírito nos tratando. E agora, Pai, mais uma vez queremos ouvir o Senhor. Queremos ouvir através da Tua palavra, do poder do Teu Espírito Santo que habita em nós. Fala, portanto, Pai, com cada um de nós, porque nós, os Teus servos, estamos prontos e desejosos de Te ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Quantos casados tem aqui? Levanta a mão. Casados. Oh, parabéns. Quantos têm esperança de milagre e acham que vão casar um dia? Levanta a mão. Muito bem, só informar que Deus faz milagre. E para quem está achando que casamento é uma desgraça, eu digo que casamento é um milagre de Deus. Quando eu falava pela manhã que nós estamos vivendo uma concorrência igreja, mundo, mundo, igreja, para quem divorcia mais. E eu temo que nós, em algum momento, como igreja, possamos perder. É porque, de alguma forma, nós temos deixado de lado esta instituição extraordinária. Mês passado eu tive a oportunidade de falar em Araguaína, num dia de um casamento comunitário. Falei para 90 casais que casavam naquele dia, lá no fórum. Foram 2 momentos, pela manhã e à tarde, 45 casais de manhã e 45 casais à tarde. As pessoas não pararam de casar, elas continuam casando, mas o casamento perdeu um pouco do seu valor, do seu sentido, da sua graça para muita gente. E muitas pessoas estão cansadas do casamento. E cansadas do casamento porque não é um empreendimento tão significativo e tão valoroso para as pessoas. Eu tenho dito que não existe casamento bom com gente ruim. Então, o primeiro desafio não é mudar os casamentos, é mudar quem casa, isto é, o marido e a esposa. E no caso aqui, pensando em nós homens, desafio nosso, eu não estou falando para mulheres, então estou falando para homens, eu não vou mandar recado para elas. E não cheguem lá dizendo, o pastor disse isso de você, que eu não vou dizer nada delas. Eu nem as conheço.
Então não estou mandando recado para elas. A minha proposta aqui não é que você tente transformar a sua esposa, até porque essa é uma luta desigual. É uma luta que possivelmente não consigamos vitória, mudar a outra pessoa. Mas eu penso no casamento como a instituição mais cara que existe no mundo, mais valorosa que existe no mundo. Logo, precisa ser um homem bom para fazer um casamento bom. Para termos famílias boas é preciso ter casamento bom. Se não tivermos essa sequência de uma pessoa boa fazendo um casamento bom e um casamento bom fazendo uma família boa, não vai dar certo. E eu estou dizendo isso para pensarmos, eu e você, sairmos daqui pensando que se há alguém que precisa mudar na minha casa, esse alguém sou eu, e não a minha esposa, e não os meus filhos. O livro, se eu começasse a minha família de novo, o escritor daquele livro, quando eu pego um livro bem pequeno, bastante interessante, e eu vou folheá-lo, eu olho o sumário e um capítulo me chama a atenção. Não era o primeiro capítulo, era um dos capítulos. E o capítulo que me chamou a atenção para eu lê-lo de imediato foi: se eu começasse a minha família de novo, eu pararia de orar pela minha família. E eu disse: esse cara é doido. Como é que vai parar de orar pela família? E ele então foi tratar do assunto e ele disse: se eu começasse a minha família de novo, eu não oraria para minha esposa mudar e nem meus filhos, eu oraria para eu mudar. Então, parar de orar para mudá-los, parar de orar por eles para que eles mudem, mas orar por mim, para que eu mude. Quando eu leio esse salmo, que vem numa sequência do Salmo 127, também muito conhecido por todos nós, ele chama a atenção para a palavra primeira que eu quero mencioná-la, está no verso primeiro, que é a palavra temor. Ele diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Essa é a primeira palavra que eu quero tratar com você por alguns instantes. Antes de entrar em alguns assuntos, outros, quando nós pensamos em temer a Deus, tem a ver com respeito, tem a ver com reverência, tem a ver com culto, tem a ver com adoração. Os teólogos debatem, e eu não entro nesse pacote de debate em algumas áreas, mas os teólogos debatem o que fazemos primeiro: adorar, evangelizar. Eu adoto sem muita dificuldade o princípio, o pensamento de que eu fui criado para adoração, para ser um adorador. Até porque é um grupo de gente que a Bíblia diz que Deus procura. Ele procura verdadeiros adoradores. E se eu fui criado para adorar, eu preciso que a minha adoração seja de forma reverente e temendo ao Senhor. E eu tenho algum medo de Deus. Não sei se você tem. Eu tenho muito medo da mão de Deus contra mim. Eu tenho um temor, reverência, respeito, mas eu tenho temor, medo de que a mão de Deus pese contra mim. O homem que teme ao Senhor, ele tem alguns ganhos, segundo o texto que nós lemos do Salmo 128. O homem que teme a Deus. E nós não estamos falando em homem aqui no sentido genérico, estou me referindo a homem macho. Homem de verdade. Homem que honra o seu nome e o seu título. Homem, como eu disse hoje pela manhã, raça em extinção. Homem que o mundo está procurando, aquele que nós encontramos numa galeria, e homens que o mundo não merece tê-los. Conhece? Que o mundo não era digno de tê-los. Procura-se esses homens. E o primeiro lugar para procurar esses homens é na igreja do Senhor Jesus Cristo. A maior e melhor instituição que existe no mundo. A maior e melhor instituição que existe no mundo
espiritual é a igreja. Família e igreja estão juntos. E tem quem diga que a família vem primeiro do que a igreja. Para mim, a igreja, ela é maior do que tudo. Mas isso não me dá direito a priorizar a igreja em detrimento da família. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que a igreja é a instituição que dela vai sair homens que vão dignificar o nome do dono dela, do Deus eterno. E que vão fazer nos seus lares a grande diferença que o mundo precisa ver na vida em família. Comecei a falar pela manhã, mas o ponto não era esse, então logo me desviei do assunto e até prometi que hoje à noite falaria um pouco mais sobre isso, porque como tem mulheres sofrendo com homens miseráveis, infelizes, membros de igreja que batem nas mulheres, membros da igreja com violência, praticando violência doméstica, líderes de igreja fazendo suas esposas caírem em depressão profunda, líderes de igreja, e eu não estou falando só de pastores, mas também pastores, que não tem nenhum respeito da esposa e nem dos filhos, e consequentemente não tem de quem o conhece mais de perto. Não sei se você conhece isso na igreja a qual você faz parte. Não sei se você conhece isso na comunidade que você convive. Não sei como você olha para essa situação que nós estamos vivendo hoje e cada dia piorando mais, porque nós temos uma política ou politicagem criando leis para detonar a família brasileira, para destruir os nossos lares. A igreja está assistindo isso de uma forma mais ou menos tranquila. Reagimos pouco a isso que vem contra a família nossa. Eu já devo ter andado em mais ou menos 90% das escolas de Araguaína, falando para os pais, para os alunos, para os professores. De vez em quando eles me permitem falar. E é gritante, você pode ir na Secretaria de Educação de qualquer cidade. Eu desafio vocês. Qualquer cidade. Pode ir na Diretoria Regional de Ensino de qualquer região, que em toda cidade não tem, mas as regionais. Araguaína tem. Você pode ir lá e pedir a lista, não sei se eles vão te mostrar, mas só faz uma pequena pesquisa para saber quantos professores estão de licença por problemas emocionais. Algum professor que conhece um pouquinho dessa realidade, de professores de licença por problemas emocionais, síndrome do pânico, depressão, transtorno de ansiedade. Eu estive na Câmara de Vereadores há algum tempo atrás, a convite deles, para debater um pouquinho, conversar sobre violência. E aí me deram 10 minutos para falar, todos os da mesa estavam para falar 10 minutos cada um. E eu comecei perguntando, que tipo de violência vocês querem que eu fale? Violência da arma, ou com a arma, faca, revólver, a violência do trânsito, a violência velada, violência silenciosa, a violência da indiferença. Que tipo de violência vocês querem que eu fale? Aí eu virei para os vereadores, imaginando, nunca mais eles vão me convidar mesmo. A violência de vocês, que tiraram a autoridade dos professores na sala de aula, como autoridades, vereadores, prefeitos, governadores, deputados, senadores, que minaram a autoridade dos professores, professoras das escolas. Imagina eu como professor, seria denunciado rapidamente porque o meu olho é torto. É só olhar com o olho torto para um aluno já é denunciado pelos alunos. O professor olhou para mim com o olho torto. Qualquer coisa estão denunciando, porque
porque as autoridades tiraram a autoridade dos professores, e nós pais também. Boa parte dos pais, talvez alguns de vocês estejam incluídos nessa lista que eu estou fazendo agora, nunca foi à escola do teu filho, da tua filha. Não conhece nenhum dos professores deles. Talvez até tenha ido lá no dia que o matriculou. Nunca mais apareceu lá. Mas se chegar alguma reclamação ou algum problema, você vai lá para reclamar da escola e dos professores. Na reunião de pais, eu fui convidado para um café da manhã numa escola. A escola tinha mais ou menos 1000 alunos. E eles prepararam um belíssimo café da manhã. A escola preparou uma mesa enorme, com comida. E me convidaram para fazer uma palestra para os pais. Aquela escola, quando eu cheguei, tão grande, quando eu cheguei lá tinha 5 pais. Para aquela festa daquele tamanho, e a gestora da escola, aperreada, como a gente diz, chateada, chega para mim e diz: pastor, e agora? Os pais não vieram. Eu disse: vieram 5. Eu falo para os 5. E ela olhava para mim e dizia: pastor, mas tanta comida. Eu disse: tem outras pessoas que podem comer. A Bíblia fala de festa que a gente foi convidado e não apareceu. E aí distribuíram para outros. É porque nós homens não temos tempo para filho. Porque nós homens não temos tempo para esposa. Boa parte dos homens casam para fazer sexo. E pensa num negócio bom. E quem disser que é ruim precisa ser tratado urgentemente. Agora pensa que nesse negócio de fazer sexo, às vezes gera filhos. E quando gera filhos, esse filho passa a ter pai e mãe. E não sei se você já ouviu aquele famoso pai que diz: teu filho está chorando. A minha esposa é muito mais esperta do que eu mesmo consigo imaginar depois de 39 anos de casado. Nós temos 3 filhos, 2 adotivos e um biológico. 2 não amamentaram. Mas quando eles precisavam comer na madrugada, eu tinha que pegá-los no berço e dar para ela a mamadeira deles. Por quê? Porque ela colocou o berço do meu lado da cama. Isso é mulher esperta. E aí o menino chorava, quem ia acordar para pegar o menino era eu. E aí entregava para ela, ela dava a mamadeira e me devolvia, e eu colocava no berço. Quando o nosso filho biológico nasceu, 13 anos depois de casado, não mudou, porque aí era para amamentar, e eu nunca amamentei. Mas era eu que pegava ele do berço para ela amamentá-lo. Parceria até a noite. Nós precisamos olhar para o casamento com um olhar diferente. Precisamos olhar para o casamento como essa instituição valiosa que forma família e forma igreja. Não existe igreja forte com casamento fraco, com família fraca. Não existe sociedade sólida com família líquida, com casamento líquido. Sociedade não forma família, família forma sociedade. Cada divórcio que acontece é a destruição de um núcleo familiar. Cada divórcio que acontece é a destruição de um núcleo familiar. E nós estamos hoje vendo casamentos acontecerem já com a nítida predisposição para separar. Se não der certo, separa. E aí vem aqueles que argumentam belíssimamente dizendo: eu conheço gente que separou e divorciou e está feliz da vida. Não entro no mérito do debate. Primeiro casamento nunca acaba. Até porque a palavra unir, ela significa, eu não sou expert em teologia, em grego, em hebraico, essas coisas para vocês aí, pastores mais velhos do que eu. Mas lá no original, a palavra unir significa colar, cimentar. É algo para não separar.
Aí tenta separar e vai ver o que dá. Pega 2 folhas de papel chamex e cola uma a outra, cola comum, qualquer uma, e deixa secar, e depois tenta separá-las. Isso é divórcio. 2 pessoas rasgadas, e cada uma levando um pedaço da outra pessoa consigo para o resto da vida. Não importa quantas outras 10 vezes venha a casar, vai levar. Seja na lembrança, seja no ódio, seja num papel que vai assinar, seja no momento de dividir herança, em algum momento vai lembrar, vai voltar, está registrado na história, mesmo que no cartório não esteja mais. Eu amo celebrar casamento. E tem muita gente pensando que casamento é a cerimônia religiosa. Eu entendo que faz parte. Outros pensam que casamento é o registro civil. Também faz parte e defendo isso, tanto um quanto o outro. Eu tenho um teste que eu faço com casais que atendo. E nesse teste tem 15 questões para eles darem a nota. Nota de 1 a 5. E nessa nota que eles vão dar em várias áreas, começando pela área da comunicação. Eles vão dar a nota até a 15ª área. Um casal ao preencher, a fazer, eles fazem separado. Quando trouxeram, a nota 1, 2 e 3 eu considero como nota não. Nota não é que ainda não casaram nessa área. 4 e 5 é que já são casados, mesmo que precise tratar alguma coisa. Aí chega o casal com 14 não, das 15 áreas. Aí eles perguntam, pastor, se nós temos 14 não, nosso casamento então acabou. Eu disse, não, que é isso, não acabou. Mas 14 áreas deu não, ele disse, não casou, o casamento de vocês nunca existiu. Como é que ele acabou? Como é que existe uma coisa, como é que acaba uma coisa que nunca existiu? Então, se nunca existiu, podemos separar. Não. Se não existiu, é fazer existir daqui para frente. Eu me disponho a fazer 14 cerimônias de casamento com vocês. Vamos casar cada área dessa. Porque lá no papel ele já existe. Já há um contrato. Lá no vínculo sexual já existe. Vocês já tiveram o corpo do outro. Já existe o casamento lá. O que não existe é o casamento que dá o prazer além do sexo. Porque precisa ter o prazer além do sexo. O prazer sem sexo até. É o prazer da companhia. É o prazer da amizade. É o prazer do bate-papo. É o prazer de respeitar um ao outro. É o prazer da parceria, ajudando um ao outro quando um está com problema, o outro chega como ombro amigo, como aquele suporte necessário. Casais que dormem em quartos separados, mas continuam na aparência, chegam na igreja de mãos dadas. Eu tenho falado em muitos encontros de casais e é impressionante como eles são românticos. Alguns à luz de velas, lindo, maravilhoso. E aí o pastor é convidado para dar uma palavrinha. Porque, primeiro, que ele não pode falar palavrão. Segundo, que ele deve falar pouco. Para a cerimônia de casamento também o pessoal não diz, pastor, vai ser rápido, não vai? Ele disse, mais rápido do que você imagina. Para mim, a cerimônia de casamento deve ser rápida. O que deve durar é o casamento, a cerimônia não. A cerimônia longa é aquela cerimônia espada. Sabe o que é a cerimônia espada? Comprida e chata. Então, a cerimônia tem que ser rápida, o casamento deve ser duradouro, até que a morte os separe. Com um detalhe, não mate a esposa, para se ver livre dessa ordem, até que a morte os separe. Não mate de raiva, não mate no cansaço, não mate estuprando-a. Que é isso, pastor? Sim, muitos homens estão estuprando suas esposas, porque elas não querem sexo. E eles violentamente as estupram.
Porque o homem precisa mais de sexo do que a mulher. Está escrito saúde. Mulheres que se sentem violentadas pelo marido a vida inteira, nunca tiveram prazer no sexo, sabem o que é isso. Porque o homem é um animal, nem aquele animal, pensando do lado positivo para essa área não, é aquele animal ruim, é aquele animal bruto, é aquele animal que a esposa tem medo, é aquele animal que os filhos têm medo, é aquele animal que não tem carinho pela esposa, que não tem preliminares com ela, é aquele animal que nunca tem dinheiro para levar a esposa para tomar um sorvete com ela. Que negócio caro, uma bola de sorvete. Que eu encontro casais que o marido diz, não estamos indo, não estou saindo com a minha esposa porque não tem dinheiro. Que é isso? Falta de dinheiro. Conversa. Falta de cuidado, falta de zelo. Eu não gosto de shopping. Aliás, eu não gosto de lugar que vende, porque vender significa eu comprar, comprar significa eu gastar. Então me dá alergia, brotoejo essa palavra comprar. Aí o shopping chega em Araguaína. Minha esposa, 2 dias antes da inauguração, ela disse, nós vamos na inauguração do shopping. Eu disse, eu não sabia. Ela disse, vamos, então nós vamos. Porque lá quem manda sou eu. Ela disse, vamos, eu disse, vamos. Então eu mando. E ela 2 dias ficou falando, de vez em quando ela vinha, tá lembrando, né, do shopping? Lembrando do shopping eu tô, mas o que tem? Nós vamos lá, vamos. E eu morrendo de vontade de ir. Tá vendo a minha cara de vontade? É essa aqui. Aí chegou o dia, eu passo num lugar para pegar a minha filha, para levá-la para casa, e ela disse, pai, amanhã já está esperando para a gente ir para o shopping. Eu disse, sério? Eu disse, ela não esqueceu desse negócio? Ela disse, não. E o senhor vai? Claro que vou. Olha a cara de prazer de ir. E aí nós fomos. Eu não fui ao shopping porque eu amo shopping. Eu fui ao shopping porque eu amo a minha esposa. Quem aqui gosta de piqui? Quem gosta de piqui gosta demais. Quem não gosta de piqui, pensa num negócio terrível. Eu não aprendi a gostar. A minha esposa ama piqui. Aí eu passo em algum lugar, compro piqui e levo para minha esposa, sabendo que eu vou estragar o carro pelo menos por 30 dias, depois de umas 10 lavadas. E ele ainda estragado. Mas sabe por que eu faço isso? Por amor à minha esposa. Ela ama piqui. Eu tenho medo até de perguntar, porque eu tenho medo de ouvir que ela ama mais do que a mim. Queridos, o casamento é algo tão especial, tão precioso. Volta para a tua casa hoje para recomeçar o teu casamento se ele estiver acabando. Volta para a tua casa hoje para reconquistar a tua esposa. Volta para a tua casa, hoje não, né? Amanhã, perdão, pastor. Estou querendo acabar o retiro antes da hora. Volta para a tua casa amanhã para reconquistá-la. Volta para a tua casa amanhã para voltar a amar. Um cara chega para mim e diz, pastor, eu vou separar da minha esposa. Eu disse, sério? Se é? Por quê? Porque eu não a amo mais. Disse, decidiu não amar mais a sua esposa que dia? Disse, não, eu não decidi, aconteceu. Eu disse, não, foi decisão. Pode não ter sido consciente, mas foi uma decisão. Ele disse, eu vou me separar e vou avisar para ela por telefone. O cara morava a não sei quantos mil quilômetros de distância. Aliás, ele estava a trabalho. E ele ia telefonar para a esposa dizendo que o casamento estava acabando. Ou ele estava acabando o casamento. E ele acabou o casamento assim. Pensa no negócio. Pensa que valor tem esse casamento para essa pessoa. O amor é escolha. Você lê 1 Coríntios 13, não é poesia aquilo ali é um tratado dificílimo. Ali é um tratado desafiador. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor jamais acaba. Esse negócio está lá, que Paulo escreveu. Então o homem que teme ao Senhor, ele ama. E a ordem que está lá em Efésios capítulo 5, é para o homem amar a esposa como Cristo amou a igreja. Lá no verso 33, está escrito a mesma coisa, para o marido amar a esposa. O que vem depois, você já sabe.
Nos versos anteriores é para a mulher ser submissa. No verso 33 é para ela respeitar o marido. Mas para nós, maridos, é amar. E amar é liderança. Amar é liderar. Convidado para ir a uma fazenda com a minha família. Chegamos lá, tinha uma cancelinha assim para entrar para a área da casa. E eu cheguei e bati palmas. Saíssem para abrir, para a gente entrar, eu, a esposa e os filhos. E aí saiu um cachorro enorme, cachorro bravo. E eu não sei lidar muito com animais. Fiquei aqui protegendo a minha família porque eu sou o cara de pau, corajoso. Morrendo de medo do cachorro, mas estava ali, porque eu sou o líder da casa. Até que o dono da casa saiu. E quando ele saiu, o cachorro estava bravo, ele se dirigiu ao cachorro, deu uns 2 passos, o cachorro deitou e ele mandou o cachorro ficar quieto, aí voltou, abriu a cancelinha, entrou e nós entramos correndo atrás dele. Chegou lá e disse: o que o senhor falou para aquele cachorro? Que eu não ouvi o senhor dizer nada. Só disse para ele deitar e ficar quieto. Disse: mas eu não ouvi o senhor falar, ele estava tão perto. Ele disse: se eu gritasse com ele, nem eu conseguiria domá-lo depois. Por que eu tenho que gritar com a minha mulher? Por que eu tenho que gritar com meus filhos? Por que eu tenho que gritar com minhas ovelhas? Sempre que eu precisar gritar, é uma busca de uma autoridade que eu já perdi. Se um cachorro não aceita grito, por que a gente precisa ser gritado? Quando eu penso nisso tudo, eu tenho que aprender o que é amar na prática e entender que amor não é primeiro sentimento, amor é escolha, eu amo quem eu quero. Não tem uma coisa, negócio bonito que os homens falam para as mulheres quando estão querendo conquistá-la ou namorando? Coisa linda. Eu te amo desde a primeira vez que eu te vi. Mentira! Pode ser mentiroso. Você se apaixonou por ela desde a primeira vez que viu, apaixonou pelo violão, que nem tocar você sabe. Você vai tocar e desafina tudo. Está olhando para o violão, apaixonou. Aí eu te amo mais do que a minha própria vida. A mentira piora. Como é que eu posso amar alguém mais do que a mim? Isso não existe. Amar é aprendido. Amar é decisão. Tem 2 livros com o mesmo título. Os 2 têm o mesmo título, Aprendendo a Amar. Um fala sobre relacionamento conjugal e o outro trata da igreja, do relacionamento igreja. Aprendendo a Amar. Leiam se gostarem de ler. Se não gostarem, peça a Deus para gostar. De vez em quando se divirta com livros. Tem alguns bem interessantes que nos ajudam a pensar e repensar. Tentem melhorar o casamento começando por você. Quando a tua esposa quiser conversar com você, e boa parte dos homens não gostam do que chamam de DR, já ouviram falar disso? DR. Não gostam de conversar e tem mulher que não tem muita inteligência para isso. Eu sei disso. A mulher que chega para o marido e diz: senta que eu quero conversar comigo. É claro que não vai dar certo. O cara vai sentar, o cara não é doido. Agora conversa com ela, ela precisa falar. Quando ela te pergunta 2, 3, 4, 5 vezes se você a ama, não é porque ela desacredita, não é porque ela gosta de ouvir a tua palavra dizendo eu te amo. Diga para ela: ah, pastor, eu não gosto dessa bobagem não, mas ela gosta dessa bobagem, ela gosta. Então diga para ela. É bobagem para você, mas para ela não é. Agora a mulher veste um vestido vermelho lá e fica andando para cima e para baixo dentro do quarto, e o cara está lá, e ela diz: e aí? E aí o quê? Não, tu não está vendo? Vendo o quê? O meu vestido, quanto foi? Cara, relaxa, pede perdão a Deus. Lá para conquistar você não fazia isso, você dizia: que vestido lindo. E mais lindo ainda porque você está dentro dele. Não era isso que você dizia? Então continue dizendo, cara.
Se você mexer com o preço, diz, ele não deve ter sido tão caro, eu te dou mais 2 desses, porque você ficou linda demais. Aí você ganha dia, ganha noite, aí tem sexo à vontade, coisa que você nunca fez na vida, pode acontecer. É? Pega a dica, galera. Hã? Pega a dica aí. Meu Deus! Pensa no negócio que funciona. Pensa no negócio que não é caro. É mais caro você ficar ouvindo a mulher goteira falar ao teu ouvido, reclamando de você e da vida. É mais caro você gastar com um psiquiatra, consulta de um bom psiquiatra em Araguaína, R$800, cara. R$800, R$1.000. Eu não estou dizendo que é caro, não, ele faz o trabalho dele. Eu estou dizendo que, sendo caro ou não, é muito dinheiro para a gente pagar, para quem paga. E fica mais barato se você cuidar da sua esposa, dá a ela o que lhe é devido. Diz lá em 2 Coríntios capítulo 7, 1 Coríntios capítulo 7, falando sobre o casamento. Pague, eu gosto mais dessa tradução, tá? Do que das outras. Pague à mulher o que lhe é devido. Está falando de quê? Está falando de quê? Sexo. Pague. Pague aquilo que lhe é devido. Quando você casou, você fez um compromisso com ela de fazer sexo com ela. Pague, cara. Ah, pastor, mas eu não dou conta. Procura tratamento, cara. Vai no urologista. Vai em outro profissional que precise. Faz alguma coisa. Mas age, seja homem. Ah, eu estou cansado. Conversa fiada. Quando faz sexo, descansa, relaxa e dorme melhor. Cansaço não é desculpa. Eu estou falando isso para os casados, tá? Meninos que não casaram ainda, fiquem quietos, tape o ouvido. Tapa não, que é para aprender, para quando casar saber como fazer. Eu tenho só 39 anos de casado. Eu estou fazendo uma palestra no quartel da polícia para os policiais, os homens valentes. E aí estou fazendo palestra lá falando sobre casamento e etc, tal. Aí um cara me pediram para fazer um tempo de debate, conversa, perguntas e respostas e tal. E aí o cara, pastor, me diga aí como é que faz, porque eu sou casado há 21 anos com a mesma mulher e como é que faz para gostar do mesmo produto por 21 anos? Isso eu não sei, porque eu já sou casado há 24, de 21 eu não lembro mais, 24 é novo. Então cada ano é novo, cada dia é novo, cada mês é novo, cada tempo que passa é novo. Não dá para ficar repetindo, seja criativo. A esposa está precisando desse amor. Quando a Bíblia diz amar a esposa, é isso que ela está dizendo. Não é só pagar a conta do supermercado, não. Aliás, tem alguns que não pagam. Porque nós estamos num tempo de homem imprestável, pastor, que é sustentado pela mulher. É claro que eu estou falando para homens que não tem nada a ver com vocês. Eu estou falando só para vocês levarem recado para alguns que talvez você conheça. Homem que não paga a conta de água e luz. Se amou a esposa, que a esposa tem que ficar aperreada para pagar a conta de água e luz da casa? Que tipo de homens somos nós, cristãos, evangélico, gospel, é o nome que você queira dar, discípulo de Jesus, servos do Deus Altíssimo, levitas, pregadores e não sei mais o que, professor da escola bíblica, diácono, presbítero, e aí em casa não paga a conta de água e luz? É o Espírito Santo? Brincadeira. Pensa no negócio grave. Mulheres cansadas, precisando serem literalmente carregadas no colo. E esse literalmente carregadas no colo não precisa ser literal no sentido de corpo, mas é elas sentirem que são levadas, conduzidas, protegidas. Eu chego em casa um dia 3 horas da manhã, não estava na farra não, estava viajando a trabalho, voltei só para explicar para ninguém pecar aqui. Estava voltando para casa. Eu também tenho a chave da casa, ela me deixa ter a chave da casa, minha esposa.
Então eu chego, entro, vou direto para o quarto. 4 dias viajando, então eu vou direto para o quarto. Quando chega lá, está a esposa e os 3 filhos no quarto. Aí eu cheguei, acordou todo mundo e eu fui expulsando os meninos, cada um para o seu quarto. Vai ficar só ela. Aí eu brinquei com elas. Quando eu viajo, você traz todos eles para dormir com você, por quê? Elas, porque quando você viaja, eu tenho medo de dormir sozinha. Eu me senti o máximo, cara. Eu digo, gente, eu sou o cara. Eu viajo, ela fica com medo de dormir só. Agora, se o ladrão entrar, quem primeiro vai para debaixo da cama? Eu não sou o líder. Então eu tenho que liderar a fuga. Mas a minha esposa precisa confiar em mim, ela precisa confiar em você, que você é o protetor dela. Isso é amor. Proteja a sua esposa. Quando você vê alguém falando mal dela, defenda. Não fale mal da sua esposa para ninguém, defenda a sua esposa. Pensa no negócio que dá lucro até a noite. Quando a esposa percebe que o marido a defendeu numa conversa qualquer. Na igreja, alguns anos atrás, lá para uns 15 anos atrás, coisa que não acontece na cristã evangélica, só na batista. Estávamos numa reunião e a minha esposa deu uma palavra e uma pessoa lá não gostou do que a minha esposa falou. E aí se levantou e disse, a minha esposa, o nome dela é Antônia. A irmã Antônia está desequilibrada. Cara, acabou comigo. Aí eu respirei, contei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mas lentamente. Essa conta não era rápida, não. Contei até 10, continuou toda a programação. Quando terminou toda a programação, eu disse, vamos orar, amados, fiquem todos em pé. Eu só quero dizer para os irmãos que eu nunca me senti tão ofendido como me senti nessa manhã, nesta igreja. Nunca mais, nunca mais. Nunca mais qualquer pessoa levante palavra que denigra o nome ou a imagem da minha esposa. Nunca mais. Vamos orar? Não permito. E às vezes você não defende ela, você vai falar mal dela para os colegas, para as amigas dela. Ela não sente. A esposa pede, me defenda, me defenda, me defenda. E ela às vezes faz coisa errada só para sentir você defender. Não é para defender o errado, não. Não estou sugerindo isso, estou dizendo, levante em defesa da sua esposa. Ela é o vaso mais frágil. Mas hoje nós estamos querendo fazê-las mais fortes. A mulher tem que ter dupla, tripla carga de trabalho para carregar a carga da família. Eu fui agora nesse período do mês amarelo, mês amarelo, mas no meio do mês amarelo tinha um mês, era também o mês da inclusão, mês verde, parece, amarelo e verde, o mês. E eu fui convidado em 2 momentos para falar para as mães atípicas. Conhece essa expressão? Mães atípicas, são as mães de crianças com deficiência. E eu fui em 2 lugares falar para mães, mas não fui em nenhum lugar falar para pai. Nenhum lugar eu fui convidado para falar para pai. Naquele lugar onde eu fui convidado para falar para as mães, só tinha mães, porque foram convidadas só as mães. Aquelas crianças não têm pai. Só tiveram pai para ser na hora de fazer. Quando faz os exames que descobre que a criança vai vir ou pode vir com alguma deficiência, o cara some, o cara vaza, o cara desaparece e abandona a mãe com a criança ainda na barriga. Coisa absurda. E eu não vejo ninguém falar isso, nem na igreja nem fora dela. Fala-se muito de mãe desnaturada que abandona os seus filhos. Cadê os pais desnaturados que abandonam os seus filhos? Que abandonam a esposa e, consequentemente, os filhos para eles se virarem. Onde é que está o amor do homem pela mulher?
Aí está reduzindo cada vez mais. As mulheres hoje, boa parte delas não querem casar. Elas enfiam a cara em estudo, porque elas não pensam na hipótese de casar com os homens de hoje. Isso é triste para mim. Vai numa faculdade, você tem lá 50 alunos, talvez 10 homens e 40 mulheres, ou até mais a proporção. Os homens estão se preparando para quê? Para serem mandados, para serem liderados, para serem subordinados? Aí você diz, pastor, mas o que tem a ver? Leia a Bíblia que você vai ver o que tem a ver. Leia O Silêncio de Adão, é um livro muito interessante, Silêncio de Adão. E você vai ver o que está acontecendo com homens indiferentes à necessidade de serem homens e assumirem a liderança dos seus lares. Assumir a liderança no casamento não é para ser chefe, não é para ser autoritário, é para liderar com amor, liderar com respeito, liderar com proteção, liderar dando segurança. É o homem que vai entrar no debate para decidir se vende a casa ou não, e quando a esposa disser eu não sei, ele ser homem para dizer nós vamos fazer isso que é o melhor para a nossa família. É o que lidera e decide quando ninguém na família sabe o que fazer. O homem que teme ao Senhor, ele é feliz, diz o texto. E ele vai ver a prosperidade dos seus filhos, ele vai ver os seus filhos, ele vai se alegrar com os filhos ao redor da mesa. Ele vai ter uma esposa sempre prazerosamente esperando por ele em casa. Aquela mulher que passa o dia inteiro trabalhando em casa, e aí o cara chega e diz, eu estou cansado, porque eu passei o dia inteiro trabalhando, então agora me traz o prato de comida. E a mulher traz. Agora imagina que ela esteja naquele dia dela, que todas têm, aquele dia difícil, e o cara pede arrogantemente esse prato e ela leva, e é uma sopa bem quente, aquelas gostosas, boa, e ela leva prazerosamente querendo jogar na cara dele. E ela não joga porque é esposa, né? Mas o cara chega folgadamente, joga os pés no sofá. Cadê o controle da TV? Aí ela traz. Cadê o meu chá? Ou o meu café? Ou a minha Coca-Cola? Ou a minha cerveja? Oh, cerveja não, desculpa, que aqui não tem isso. Mas pode ser que tenha, né? Sei lá. Vai que tem incrédulo por aqui, né? E aí vai só pedindo. E a janta que não está pronta ainda. Todo dia esse negócio, eu chego e a janta não está pronta ainda. Cara. E os filhos estão assistindo isso. Os filhos estão vendo isso. E aí a gente vai para a igreja e leva os filhos. E aí a gente diz para eles que eles têm que ser crente. Como nós, não como você não, pai. Como o Senhor não, pai, Deus me livre e guarde. Como o Senhor eu não quero ser, para tratar a minha mulher, dizer o Senhor trata a minha mãe, eu não quero ser. De repente, pastor, vocês vão me perdoar, eu estou falando fora de contexto de vida, que vocês vivem uma outra realidade que eu desconheço. O que eu estou descrevendo para vocês é o que eu vejo insistente, costumeiramente. E eu não vejo a gente fazendo muita coisa para mudar, por isso eu estou muito feliz de estar aqui com vocês e ver esses homens aqui preocupados em andar em novidade de vida, na família, novidade de vida no casamento, novidade de vida no lar, novidade de vida paterna. Você sabe que nós somos referência para o homem e para a mulher. A primeira referência da família é o homem, não é a mulher. A mulher carrega a criança por 9 meses, mas pasmem, a referência número 1 para a menina é o homem, a referência número 1 para o menino é o homem. Isso é cientificamente estudado, comprovado. Primeiro herói do menino é o pai. Primeira pessoa por quem a menina se apaixona não é paixão sexual, é o homem, é o pai. Você tem filhas ou filha?
Já colocou ela no colo, respeitosamente, o pai colocar a filha no colo? Não coloque não. Vai ter um bando de marmanjo, um moleque irresponsável querendo colocar sua filha no colo. Para quê? Para abusar dela. Para passar a mão onde não deve. Sabe por que ela vai para o colo de qualquer um? Porque não teve colo de pai. Uma mulher missionária, já com seus 50 anos de idade, ela chega para mim e diz: pastor, eu não consigo orar a Deus chamando de pai. E aí fomos tratar um tempo, uma semana, um mês, acompanhando aquela missionária. Até que um dia ela chegou e começou a falar sobre o pai dela. E aí nesse dia ela disse: toda vez que eu vou orar a Deus, e vem o pensamento de chamá-lo de pai, eu lembro do meu pai. Não consigo falar com Deus chamando de pai. Naquele dia ela se libertou disso. Só o fato de jogar isso para fora. Ela se libertou disso e nós oramos ali e ela chamou Deus de pai e ela disse que alívio. Pais terríveis. Pais que quando a família escuta o barulho do carro e conhece, os filhos todos ficam com medo. Um dia, meu filho aprontou uma das muitas e a gente conversando, eu disse: filho, nós somos amigos. E ele disse: não, senhor. E eu sofri muito naquele dia. Falei: cara, eu preciso investir nisso, eu preciso me tornar amigo do meu filho. Deve ser eu o errado, não é ele. Porque ele nasceu depois de mim. Então, deve ser eu o errado, eu preciso aprender. E aí eu comecei a investir nessa amizade minha com meu filho. Meu filho foi embora, foi estudar fora. E a cena não é fácil. Eu estava morando em Imperatriz. Ele pega a mala, mochila, ele está saindo na porta assim, e ele olha para trás, e a minha esposa tira uma foto dele, e aquela foto é marcante para nós. E ele foi embora. Estávamos bem, mas ainda não éramos amigos, porque eu não perguntei, mas eu senti que ainda não tinha chegado lá. E ele foi. Tempos depois ele arruma uma namorada, ele resolve casar, e ele está perto do casamento, ele me liga. Eu estava numa viagem, eu estava no hotel, e ele ligou, eu atendi. E aí, filho, o que você precisa? Pai, eu quero conversar com o senhor. O senhor sabe, eu vou casar, está sabendo, né? Que eu vou casar e eu estou preocupado, eu estou com medo. Diz: que bom, filho, que você está com medo. Que eu não tive, casei. E errei muito, com medo talvez eu tivesse acertado mais. Diz: pai, mas eu estou precisando de conselhos. Diz: filho, a igreja que você está tem 3 pastores. Escolhe o pastor que você se identifica mais e conversa com ele. Vai lá e pede a ele para te fazer o aconselhamento que você precisa. Diz: pai, eu não confio em ninguém, só confio no senhor. Cara, eu ganhei o dia. Não é que eu fiquei feliz dele não confiar, não é que ele não confiava nele. Sabe o que ele estava dizendo para mim? É que ele agora, ele estava sendo meu amigo e eu amigo dele, e isso não tem preço. Um dia esse mesmo disse, ele era pequeno e ele lutava karatê no quartel da Polícia Militar. E a Polícia Militar participa do desfile, né? E o pessoal da escolinha de karatê ia desfilar também. E ele chegou em casa um dia muito entusiasmado, disse: pai, eu vou participar do desfile de 7 de setembro. O senhor vai? Eu pensei: meu Deus do céu, aquele negócio é chato demais. Marcam para de manhã, vai começar tarde e demora demais a acabar, o sol escaldante. Quem já foi lá sabe disso. E eu disse: tá, filho, eu vou. A minha vontade de ir era imensa, percebe? Igual aquela do shopping. Mas eu disse: vamos. Aí no dia de ir, que hora que tem que estar lá, filho? Eu disse: 8 horas, pai.
6 horas da manhã o cara estava me acordando, 6 horas da madrugada, eu estava batendo na porta do quarto, ansioso para ir. Eu disse, filho, o que é? Diz, pai, o desfile vai ser só 8 horas, agora são 6, deixa o pai dormir. Disse, não, pai, não posso chegar atrasado. Eu enrolei o máximo que eu pude, 7 horas a gente conseguiu sair de casa. Chegamos lá, ele foi para o quartel e eu fiquei lá esperando. Deu 8, deu 9, deu 10, deu 11, lá para meio-dia mais ou menos, está saindo, era o último pilotão, saí da frente do pilotão da polícia e o negócio não acontecia. Mas lá, uma altura onde eu estava, eu escuto um grito, pai, e eu olho, era ele. E eu cansado toda a vida, e ele feliz demais da conta. Aí eu corri para o final do desfile, lá nos encontramos, nos abraçamos. Ele disse, tudo bem? Eu disse, tudo bem, pai. Está cansado? Ele disse, nada, pai. Ele disse, tu aguentava de novo? Ele disse, tranquilo. O pai disse, meu Deus. Disse, o que mais te emocionou nesse desfile? Eu pensei cá comigo, que ele tinha se emocionado, que ele sempre sonhou em ser policial, falava isso. Sair à frente do pilotão da polícia, ser aplaudido na avenida, ser aplaudido pelo palanque as autoridades lá. Sabe o que meu filho disse? Pai, o que mais me emocionou foi olhar e ver o senhor ali. Sempre que eu falo isso, eu choro. Porque para mim é uma das coisas marcantes da minha vida. Presença na vida dos filhos. Presença no dia a dia deles, na escola, nos desfiles, nas apresentações na igreja, nos passeios com eles. No levar para lugares que você não quer. Eu não gosto de show. Aí você diz, você gosta de quê? De mim e da minha esposa. Não gosto de muita coisa, mas eu fui muitos shows com os meus filhos para levá-los. E para mim o show mais complicado é show gospel. Meu Deus do céu, tem alguns que é horrível. Tem alguns que é horrível. Irreverência total e chamam de culto. Se fosse chamar de show, eu até aceitaria. Mas chamam de culto um negócio que não tem nada a ver. Mas eu ia com eles, eu ficava. Às vezes a esposa ia. Queridos, nós homens temos que descer, porque nossos filhos estão abaixo de nós. Nós estamos querendo a maturidade dos nossos filhos que não nos alcançaram ainda. Nós estamos exigindo deles coisas que nós estamos vivendo agora, e eles estão caminhando para nos alcançar, ou para chegar aonde nós chegamos. Agora veja a igreja nossa, como é que está a família da sua igreja, como é que está a família da minha igreja, como é que está a minha família. Quando eu voltar para casa, daqui a pouco eu volto, eu vou em casa, dormi hoje em casa. Como é que está a minha casa lá, a minha esposa? Sabe o que eu estou pensando? Que ela está com saudade de mim. Eu preciso ir lá para provar se está mesmo ou não. Aí você diz, pastor, seu casamento é perfeito. É nada. Meu casamento é de lutas diárias. Tem 39 anos que eu todos os dias decido salvar o meu casamento. Decisão diária. Decisão diária. Todos os dias. Hoje eu vou lutar para salvar o meu casamento. Hoje eu vou lutar para salvar o meu casamento. É porque ele está em crise o tempo todo? Não, não. É para que a crise não venha. E aquela que vier, vencermos juntos. E eu estou com essa minha palavra aqui para você, para chamar a atenção para homens que temem ao Senhor. E temendo ao Senhor nós vamos conseguir. Olha só, vou ler o texto de novo. Pois comerás o trabalho das tuas mãos, serás feliz, e tudo te irá bem. Serás feliz, é o que nós queremos, ser feliz. Para isso precisa temer o Senhor. Em tua casa, tua mulher será como a videira frutífera. É assim que será a tua esposa, videira frutífera. E os filhos? E teus filhos como brotos de oliveira ao redor da tua mesa. Deve ser só de consumo meu e seu isso aqui. Acontecer na nossa casa, no nosso dia a dia. Quando chegarmos no templo para adorar o Senhor,
uma família que se ama de verdade, adorando o Deus eterno. Sabe, penso que está faltando Josués no nosso tempo, que tome a iniciativa de dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa. Primeiro, e eu vou liderar a minha casa. Eu perguntei outro dia no grupo de homens da minha igreja: como está a tua liderança em casa? Liderança financeira, liderança espiritual, liderança emocional. Quando tua mulher chora, você a abraça para consolá-la? Ou você diz: eu não aguento mais o teu choro? Tive muito medo esses dias de perder a minha esposa. Muito medo. Foi nesses dias que eu pedi oração lá na sua igreja por ela. Por causa do câncer. Muito medo de perdê-la. Eu atendo um bocado de gente, entre essas pessoas tem uma pessoa que eu atendo, ela é psicóloga. Ela chegou para o atendimento, era o dia dela ser atendida. Quando ela chegou, eu disse: vamos trocar de lugar? Eu disse: como assim? Eu disse: quero que hoje você sente na minha cadeira e eu quero sentar na tua. Ela disse: não estou entendendo. Eu disse: eu te explico. Eu hoje estou precisando ser atendido por uma psicóloga. Hoje eu não estou em condições de te atender. Ela disse: não, eu não vou sentar na sua cadeira. Eu disse: então me atenda daí mesmo. Mas hoje eu quero chorar. Hoje eu quero falar. Hoje eu quero que você me ouça. E naquele dia a sessão virou ao contrário. Não era eu atendendo ela, era ela me atendendo. Deus tem sido tremendo comigo, me honrando no dia a dia com a minha esposa. Ela é briguenta. Eu vou terminar só contando para vocês uma situação, quem sabe pode inspirar você em alguma coisa. Eu morava em Imperatriz. E eu estava entrando numa crise depressiva, pastor. Achando que eu não ia dar conta. Estava pesado o negócio. Tinha 3 dias que eu chorava compulsivamente. E naqueles dias difíceis, dos 37 anos de ministério, foram os 2 anos mais difíceis. Eu fiquei 5 anos lá, os 2 mais difíceis eu vivi lá. E eu chorava, e um dia, já no 3º dia difícil, que eu não estava conseguindo ir para a igreja trabalhar, aí eu chego já cansado, me jogo num canto dentro do quarto e sento e fico chorando ali. Aí os filhos todos estavam em casa ainda, eles chegaram junto de mim, se jogaram sobre mim e choraram comigo. E a minha esposa sempre foi muito gentil comigo, muito gentil. Quando ela viu aquela cena deplorável, eu jogado no chão chorando, os filhos jogados sobre mim chorando, ela chegou gentilmente e disse: levanta daí. Essa é a mulher gentil com quem eu me casei. E eu levantei na hora. Aí você ficou bom? Eu fiquei com medo. Não foi bom, mas fiquei com medo e levantei. Na hora que eu levantei, ela me agarrou. E disse: eu não sei o que está acontecendo contigo. Você não é o homem com quem eu casei. Mas deixa eu te dizer, não importa o que esteja acontecendo, eu estou contigo porque deve é. E aí me abraçou, eu não queria mais nem soltar ela com aquele abraço. Aí mais tarde, um amigo me liga, ela não assume, mas eu acho que ela me denunciou para ele. O amigo é o Dr. José Roberto, neurocirurgião, aqui de Araguaína. E aí ele me liga. E aí, pastor, tudo bem? Eu disse: estou não, estou mal. Aí contei para ele como é que eu estava, ele disse: eu vou para a Imperatriz amanhã. Sério? O que você vem fazer aqui? Eu disse: eu vou cuidar do senhor, vou passar o dia cuidando do senhor aí. Eu disse: não. Imagina, o cara neurocirurgião, parar o dia inteiro de trabalho para passar o dia cuidando de mim? Eu disse: não, cara, me passa o remédio que eu vou tomar. Não precisa você vir. Se não resolver, eu te chamo. Ele passou o remédio, naquela noite mesmo eu comecei a tomar o remédio. No outro dia, eu liguei para um amigo, eu compartilhei com um colega hoje isso aqui, eu liguei para um amigo, esse amigo é pastor, é enfermeiro,
com especialização em psiquiatria, na área da enfermagem. E eu liguei para ele: Oswaldo, tudo bem? E ouvi um barulho: você está onde? Estou no meio de uma aula na faculdade. Ele é professor da faculdade. Disse: me perdoe, quando você puder me liga, eu estou precisando muito falar com você. Antes de desligar o telefone, eu ouvi ele dizer lá do outro lado: minha aula terminou, estou indo atender um amigo. Foi lá para minha casa, 2 horas comigo lá, chorou comigo, leu a Bíblia comigo, orou comigo, tratou de mim, e eu não esqueço isso. Deixa eu repetir para você: primeiro, meus filhos, chegaram junto. Depois, a esposa, grita, e depois afaga. Depois o médico, que decide parar um dia inteiro de trabalho, o cara não ganha pouco, para viajar 250 quilômetros para ir, 250 para voltar, para passar o dia cuidando de mim. Depois um professor, pastor, que larga a aula na faculdade, no meio da aula, para ir para minha casa me atender. Eu sou muito amado, gente. E você também. Agora deixa as pessoas cuidarem de você. Seja homem para permitir que alguém cuide de você quando você estiver fraco. Seja homem para admitir que está doendo. Seja homem para admitir que você não é tão forte quanto você acha. Seja homem para chorar se preciso for. Seja homem para deixar seus filhos perceber a tua fragilidade em algum momento. Seja homem para deixar a tua esposa cuidar de você. Seja homem para deixar os irmãos da igreja cuidarem de você. Seja homem para assumir o que você está vivendo e deixar Deus tratar de você através de quem Ele quiser. E eu termino a minha palavra dizendo que Deus abençoe você. E que homens, e que homens como eu e você, precisamos ser tratados. Como temos pastores precisando ser tratados. Igreja, cuida do seu pastor. Eu estava dizendo, era para você, né, querido? O irmão da Silva dizendo hoje, como a igreja que eu pastoreio me ama, pastor. E não é palavra jogada fora, não. Tem 20 anos que eu trabalho com eles. Você viu aquela cena ontem daquele menino pegando minha malinha? Eu faço 2 coisas na igreja que eu trabalho. Eu prego e faço atendimento. E eles não me deixam fazer mais nada. Eu trabalho o dia todo. Eles dizem que eu trabalho muito. Essa gente cuida de mim e da minha esposa de um jeito espetacular. Mas no dia que eu chego na igreja que eu estou mal, eu digo: meus irmãos, hoje eu estou mal. Eu fiz uma coisa que eu não aconselho ninguém fazer. Não sei se você tem dias maus, tem? A Bíblia diz que existe dia mau, né? Tem não? Ele também não. Vocês não, mas eu tenho. E aí naquele dia eu não estava legal e era quarta-feira, dia de culto batista. Se não tiver o culto naquele dia, o povo perde a salvação. Aí eu estou lá para preparar a mensagem, pastor Alexandre, e eu não consigo. À tarde eu não atendo, à tarde eu vou me dedicar ao culto da noite, aí eu não tinha atendimento, mas eu já vinha ruim o dia, amanhã não estava legal e eu não sabia o que era. Aí à tarde eu começo e vou orar e vou ler a Bíblia e não acho um sermão, um texto para pregar à noite. Está chegando a hora do culto e eu não acho nada para pregar. E aí eu leio para lá, leio para cá e nada. E a ideia que eu tinha antes, ela foi por terra, porque eu já vinha com uma ideia na cabeça, naquele dia ela desapareceu. Está chegando a hora do culto. E alguns de nós pastores sofrem cada sermão como dor de parto. E aí está lá e eu, meu Deus, e agora? E está chegando a hora do culto e essa hora eu não vou achar ninguém para pregar. Disse, ou eu invento um sermão aqui ou eu vou ser honesto com a igreja. Eu decidi ser honesto, pelo menos naquele dia, né? Aí fui para o culto. Chegou o momento do culto.
O Ministério de Música faz a parte deles, eu só subo na hora de pregar, eu não faço nada no culto além de pregar, passar a palavra, subir. Disse, meus irmãos, eu não vou pregar hoje. E não vou pregar por duas razões. Primeiro, que eu estou muito mal. Não me perguntem o que é, que eu não sei o que é. Só para vocês não pecarem, eu não matei, não roubei, não adulterei. 3 pecados graves, né? Então não cometi nenhum dos 3. Mas eu estou mal. Segunda razão, por eu estar mal, eu não consegui preparar o sermão. Aí você imagina um pastor chegar no culto e dizer que não conseguiu preparar o sermão, não é muito irresponsável? Mas naquele dia eu não estava sendo irresponsável. Eu estava só tentando ser honesto com a minha igreja. Não consegui. Vocês podem orar por mim. Me ajoelhei. Fiquei esperando. Alguém subiu, pegou o microfone, a igreja levantou. Eles saíram de lá da cadeira de onde você estava. Imagina que eu estava lá em cima. E imagina que eu estava aqui. E a igreja saiu daí e veio toda para cá. E eles oraram por mim. E quando terminou tudo, terminaram de orar, alguém me ajudou a levantar, e eu levantei, eles vieram me abraçar e disseram, pastor, parabéns, o senhor é gente. Conte conosco, eu nunca me senti tão gente como naquele dia. Se permita ser gente. Se permita ser cuidado, seja você pastor ou não. E igreja, quando você vê seu pastor triste, saiba, ele é gente também. É homem. E que às vezes a esposa briga com ele em casa. Ou não, né? E que tem dia que ele sai de casa porque ninguém achou a chave da casa. E ele vai para a igreja igual a você, e ele chega lá e ele não está bem. Trate bem dele. Dê plano de saúde para ele. Meu tratamento de saúde desse ano, pastor, com a minha esposa, foi mais de 80 mil reais se fosse fazer pagamento em dinheiro. Sabe o que me salvou? Plano de saúde, que a minha igreja paga para mim. Pague para o seu pastor. E eu não fui contratado para dizer isso aqui, não. Eu estou dizendo, pague para o seu pastor o plano de saúde dele. E diga, eu quero ser bênção na tua vida. Quero que você seja bem tratado. Para que ele chegue na igreja cada dia mais animado para cuidar de você. E que Deus abençoe a vida de vocês. E eu vou embora, se não quiser eu não volto amanhã. Pode orar por mim? Fique em pé, queridos, obrigado. Fique em pé. Eu vou orar por você. Se você puder estender a mão na minha direção,